Bom dia, pessoal. A gente já falou a parte de astronomia, agora a gente vai focar um pouquinho da, do planeta Terra. A gente vai sair do espaço, né, e vai para o planeta Terra, que é uma coisa mais palpável na nossa visão, né, porque a gente vive no planeta. Então a gente consegue acompanhar algumas coisas, né? E a gente já ouviu falar em reportagens de previsão do tempo, que a previsão do tempo é pra gente saber como é que vai estar, se a gente vai botar uma roupa mais aberta, fechada, enfim. Para poder saber como é que vai estar o clima. A gente também, quem é alérgico, sabe que frio é ruim. Então, assim, é uma parada de clima mundial que a gente vai estudar hoje. Climas mundiais, mas assim, a gente vai falar um pouquinho de como que funciona isso tudo aqui também no Brasil, de uma forma bem breve, né? Vamos começar o momento previsão do tempo do Jornal da Globo, não, Jornal da Globo não, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí vai ajudar vocês a entenderem quando assistir alguma reportagem de algum canal sobre previsão do tempo, para saber como que as massas de ar, massas de água influenciam no clima, né? Então, climas do mundo, olha que coisa toda colorida aqui. Equatorial, polar, continental, a gente vai ter climas quentes que fica na região intertropical, ou seja, na meiuca. Climas frios que ficam nas beirinhas, nas extremidades. Aí você vai ter vários climas frios. Clima de altitude, ou seja, altos relevos, né? Climas de pressões altas, né? Que são essas regiões aqui. E climas temperados, que é a galera aqui de cima, né? O pessoal do sul tem os climas temperados, que fica nas regiões entre as tropicais e as polares, né? Fica no meio da situação. Então, a maioria deles, né, se encontra ali na meiuca ali dos climas quentes. E aí a gente vai ver que a Terra é formada por camadas, esferas. E ela tem um formato que já foi comprovado geóide, ou seja, elíptico. E o movimento da Terra, como eu falei, a gente já viu que são dois: de rotação em torno dela mesma e translação. Eu esqueci de falar. Isso mesmo, introdução. Era para falar dos climas do mundo, que a gente vai ter variação, né, ao longo de todo o mundo. Eu esqueci de falar alguma coisa? Não, porque senão eu vou antecipar o que a gente tinha que falar. Então, voltando, aí a gente vai falar um pouquinho, né? A gente falou do formato, movimento da Terra, rotação e translação. Rotação em torno dela mesma e translação em torno do Sol, né? Partindo do princípio que a gente aceita que a Terra gira em torno do Sol, porque a gente aceita a teoria heliocentrista, ou seja, o Sol no centro do universo e os planetas girando em torno deles, inclusive a Terra. A Terra, ela pode ser dividida em esferas, ou seja, camadas. Camada gasosa, atmosfera. Camada líquida e sólida, porque líquida os oceanos, sólidas são os icebergs, formadas por água. Hidrosfera. Litosfera, camada sólida, que vai compreender as rochas e o solo, que é onde a gente planta, né, as paradinhas. Biosfera, região do planeta que abriga todos os seres vivos, a vida, né? Então, aqui fechando, atmosfera, camada gasosa, litosfera, parte de rochas sólida, né? E solo, ó, rochas e o solo, que é onde a gente planta. E hidrosfera, onde a gente encontra a parte líquida, mas a gente pode ter um iceberg aqui, nem toda a água ela pode estar no formato sólido, que são os icebergs, e a biosfera, onde a gente vai encontrar vida. Seja ela no ar, seja ela no solo, seja ela no mar, onde a gente encontra vida, um conjunto desses ecossistemas que a gente vai encontrar são chamados de biosfera. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, composta por 3 gases: nitrogênio em primeiro lugar, oxigênio em segundo lugar e em terceiro lugar o gás carbônico. Qual a função da atmosfera aqui? Bonita, linda de bonita. Manutenção da temperatura média global, ou seja, do mundo. Protege a superfície terrestre quanto à entrada de corpos celestes dos raios UV do Sol. Por que a atmosfera faz isso? A Lua é cheia de cratera porque não tem atmosfera. A atmosfera ela impede que os corpos celestes batam e façam crateras no nosso planeta, né? Hidrosfera, camada que compreende todos os estados físicos da água, gasoso, vapor d'água, líquido, oceanos, mares, rios e etc. E
sólido a parte dos icebergs. Qual a função da hidrosfera? Manutenção e distribuição de vida e atua como reguladora térmica do globo, né? Ciclos da água, né? Ela ajuda na parte da como é que se diz? Evaporação. Litosfera é camada sólida que fica mais externamente, formada pela crosta e a parte superior do manto. E a gente vai possuir minerais, local onde o solo é formado, aqui o solo, e local de fixação dos vegetais, porque os vegetais se fixam no solo. Biosfera, toda a região do planeta que vai abrigar vida, ou seja, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Vai abranger todas as esferas, porque cada esfera vai ter vida. Então, onde tem vida, tem biosfera. Algumas características da atmosfera. O efeito estufa é um fenômeno natural que vai manter a Terra aquecida, vai impedir que à noite, por exemplo, quando não tem incidência solar, aquele calor que o Sol emitiu seja mantido, ou seja, a Terra vai ficar aquecida ao longo do dia. É importante frisar que é formada por gases e que esses gases eles podem ficar mais concentrados e intensificados mediante a poluição atmosférica. E a gente tem a camada de ozônio, que é formado por O3, vai proteger o nosso planeta, está situado na estratosfera, que é uma camada acima da atmosfera, protege o planeta contra os raios ultravioletas do Sol, que seriam prejudiciais aos seres vivos, porque pode causar tanto problemas visuais como cânceres de pele. E o que intensifica, que você vai ter? Quando você tem liberação de gases, né, que causam falhas nessa camada, você vai ter buracos na camada de ozônio. Então, a poluição atmosférica, gente, é um período de eleição, o povo tá soltando fogos, enfim, carreata, gente que lute para gravar aula. Poluição atmosférica, né? Então, quando a gente tem essa poluição, você vai ter intensificação do efeito estufa e o buraco na camada de ozônio. E aí você vai ter falhas nessa camada, o que vai aquecer, vai permitir o aquecimento global e o buraco na camada de ozônio, mais raios ultravioletas vão chegar aqui, mais calor vai ser, mais calor vai ser a temperatura do planeta. Então, a camada de ozônio formada por a gente tem a atmosfera, o gases de efeito estufa em volta e a camada de ozônio fica acima dos gases de efeito estufa. Quando está tudo, você tem a intensificação dos gases de efeito estufa e o buraco na camada de ozônio, mais raio solar consegue chegar aqui. Por isso que os dois juntos e misturados vai fazer com que a temperatura ela se eleve no planeta, né? E fora as outras consequências. Então, em volta do planeta, a gente tem esses gases de efeito estufa, que é CO2, todos esses gases aqui, que naturalmente falando, eles ajudam a aquecer a Terra. Mas em excesso causa efeito, aquece demais, o efeito estufa fica intensificado. E você vai ter aquecimento global. Todo mundo sabe o que é clima, que estuda em geografia, e já ouviu falar de tempo. Tempo e clima, qual é a diferença? Clima é o conjunto de características atmosféricas, né, da atmosfera, que uma região possui durante um longo tempo, ou seja, meses e anos, né? E tempo são condições momentâneas, ou seja, hoje eu quero saber como é que está o tempo da atmosfera no local, né? E esse tempo é um local menor, né? Uma região menor em um curto espaço de tempo. Como eu falei, dias e algumas semanas e horas. Se eu quiser saber a previsão de como vai estar hoje, eu estou falando de previsão do tempo. Se eu quiser saber região sudeste, em que clima, que é conjunto de características, são variáveis que são estudadas, temperatura, umidade, regime de chuvas, vento, pressão atmosférica, isso tudo requer tempo. E aí você fecha como clima. Então, o tempo são condições momentâneas. Então, o que a gente assiste na reportagem são as previsões do tempo. Fatores que vão interferir o clima, né? Que é aquele conjunto de características a longo prazo. Correntes de ar, que são as massas de ar. Correntes oceânicas, que são as correntes marítimas. O eixo de inclinação da Terra, que influencia na incidência do Sol. Quanto mais calor absorve. Latitude, que vai variar com relação à inclinação com a absorção de radiação solar. Altitude também, que vai variar com a pressão, e tipo de vegetação, que vai ajudar também na questão da umidade do ar.
Falando do primeiro fator que influencia o clima, que é a circulação atmosférica, essa circulação atmosférica tem a ver com a movimentação de massas de ar que ficam na troposfera. E ela ajuda a influenciar na incidência e absorção da luz solar, né? Porque o ar ajuda a movimentar, né? O calor e tudo mais. E aí você vai ter diferença de pressão entre as massas de ar e sua locomoção. E aí você consegue classificar massas de ar frio, que são mais densas e descem, né? E a gente tem as massas de ar quente, que vai depender da incidência solar. São menos densas, menos pesadas, mais leves e elas sobem. Tudo que é mais frio é mais pesado desce, tudo que é mais quente é mais leve sobe. E aí aqui nas massas de ar quente a gente tem a formação dos ventos, que a gente tem muita troca de calor, porque ser menos denso é mais fácil de trocar calor aqui. Ao longo do ano, então, a incidência fica diferenciada dos raios solares nos hemisférios, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, e vai influenciar a temperatura, a umidade e toda essa movimentação, essa incidência, a movimentação das massas em todo o globo. E isso, a movimentação das massas com a incidência solar e a absorção da luz, tem a ver com a caracterização, né, de como serão os climas das regiões. Então, as massas de ar formadas sobre os oceanos, normalmente, elas vão carregar muita umidade, são massas mais úmidas, e que são formadas nos continentes são as mais secas. Massas de ar nas regiões extremas, a temperatura é muito baixa, são massas de ares polares. Essas massas de ar polares, quando chega, diminui a temperatura do local e vai alterar a umidade sim. Circulação, aqui a gente tem duas massas de ar quente, ó, vermelho, massa de ar úmida, massa de ar frio, massa seca, enfim, massa de ar seca. As massas de ar quentes, ó, a gente tem no verão as massas de ar quente influenciando a beça, né? E no inverno quem influencia mais são as massas de ar frio. Só que é importante dizer que as massas de ar úmida e quente, elas influenciam mais no verão, por isso que chove e é muito quente. E no inverno, quem influencia mais são as massas de ar frias e as massas secas, né? Principalmente aqui, falando aqui do Brasil. Circulação oceânica tem a ver com as correntes marítimas ou oceânicas, que são massas de água. Influenciam também no clima da Terra. Como eu falei, a gente está falando de climas mundiais, também no ciclo da água, né? Por conta da evaporação das águas oceânicas pelo calor do Sol e que vai possibilitar essas trocas de calor. As correntes, elas podem ser a circulação na coluna, né, de água que vai se dar, ela é influenciada também pelos ventos, além do calor do Sol. E isso facilita a troca de calor entre as massas de água quente, né, correntes quentes e correntes frias. Mas o que são correntes quentes? As correntes quentes são formadas em regiões equatoriais, ou seja, onde bate muita incidência de sol, e frias nas regiões dos polos, né, porque bate pouca incidência do sol. E aí a gente vai ter a umidade ela vai ocorrer pela evaporação dos oceanos, né, e vai ajudar a resfriar a atmosfera, formando nuvens mais carregadas nessas regiões. Nos oceanos, a gente tem esse fenômeno de ressurgência e afloramento. O que a gente tem? Nos oceanos, a gente encontra fitoplâncton, que são seres microscópicos, bases da cadeia alimentar que fazem fotossíntese, pegam o CO2 e liberam O2, ou seja, o pulmão do mundo fica no fundo do mar. E aí, esse fitoplâncton, ele tem uma distribuição, né? E aí, o que a gente tem? A distribuição de nutrientes das regiões profundas, onde a gente tem corrente fria, a gente tem maior quantidade de seres ali, que é onde fica o fitoplâncton. Quando as correntes frias se deslocam para a superfície, ou seja, elas ficam no fundo porque elas são mais pesadas. Quando elas vão para a parte mais perto da superfície, o fitoplâncton, ocorre uma superpopulação desse fitoplâncton. E com isso aumenta a quantidade de disponibilidade de nutrientes e isso caracteriza o fenômeno de ressurgência ou reafloramento, quando as águas frias mais profundas do oceano, rica de nutrientes, vão para cima e essas áreas vão ter essa formação de fitoplâncton que, além de aumentar a disponibilidade, né,
você vai ter a formação de mais seres chegando ali. Ou seja, você vai dar uma movimentada nos seres vivos que acontece ali, nos ecossistemas aquáticos. E o Oceano Pacífico, você tem influência também nos oceanos em relação às influências climáticas e atmosféricas ali. Se você tem alguma modificação do clima, por exemplo, intensificação e aquecimento global, a gente tem 2 fenômenos relacionados a isso, que é o El Niño e Laninha. No El Niño, nos 2 casos, você tem um comportamento das águas, né? De acordo com o movimento das águas, você vai ter alterações na temperatura e no regime das chuvas. O El Niño aquece demais as temperaturas da água e aumenta a temperatura e diminui o regime das chuvas. Já a El Niña vai resfriar muitas águas do oceânicas e possibilita intensificação das chuvas e secas. Em outros locais você tem diminuição da temperatura e em outros locais você tem seca. Então, o El Niño aquece demais e mexe com o regime das chuvas e aumenta a temperatura. Então, o El Niño aumenta a temperatura e a Laninha diminui a temperatura. Aqui, como que as correntes oceânicas elas influenciam, as correntes quentes, né, e as correntes frias. Então, você vai ter a alteração de clima aqui também, né? Então, ajuda nesse equilíbrio do clima que a gente encontra ali. Outros fatores que mexem com o clima. Latitude, que tem a ver com a parte de incidência solar. A gente vai ver na próxima imagem. Por quê? A gente tem as baixas latitudes e as altas latitudes. Regiões de altas latitudes, né? Baixas latitudes, que é mais ou menos no centro, os raios solares eles vêm praticamente verticais, ou seja, paralelos, e aqui a incidência é maior. Quando ela faz uma curvinha, diminui a força dessas intensidades, são regiões de altas altitudes. Os raios solares ficam oblíquos, são regiões que recebem menos incidência e calor do Sol. Então, quanto mais reto, paralelo, maior a intensidade dos raios solares. Por isso que a latitude influencia na incidência solar e mexe um pouco com a temperatura. Aqui, normalmente, vamos encontrar climas mais quentes, climas tropicais, e aqui mais frios, né, os polares. Agora, outra coisa, altitude influencia o clima. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e pressão. Por quê? As moléculas elas ficam mais concentradas. Conforme fica mais concentrada, menor a temperatura e a pressão atmosférica. Por quê? Se elas estão concentradas ali, a temperatura está baixa, não tem as moléculas elas não vão ter pressão para se movimentar. Então, aqui, voltando, a altitude tem no nível do mar. Por cada quilômetro, a temperatura do ar diminui cerca de 6,5. O calor que a gente irradia da Terra vai ficando mais fraco à medida que vai subindo. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. O ar lá em cima fica mais rarefeito. Ou seja, mais solto, menos intenso. E a temperatura diminui. Então, cada vez que você vai mudando a altitude, vai diminuindo a temperatura em 6,5 graus. Agora, para fechar, a vegetação. O que a vegetação tem a ver com isso? Ela altera a umidade do ar pelo seguinte processo, evapotranspiração. Todo vegetal, toda planta elimina grande quantidade de ar quando ela transpira, né? E deixa a atmosfera mais úmida, né? Que é o que acontece na Amazônia, que é uma grande floresta com vegetações gigantescas que tem a capacidade de fazer uma evapotranspiração. E ela consegue alterar, inclusive, os climas das regiões da Amazônia, porque ela mexe muito com a umidade do ar. E aí, o que vai acontecer? Esses locais, a umidade vai ser maior, né? Próximos da Amazônia. E aí, são regiões que o clima é menos quente, vamos dizer assim. Maritimidade tem a ver com as influências das correntes marítimas. Os locais mais próximos às massas de água, às correntes marítimas, né, tem menor amplitude térmica. A água deixa a atmosfera mais úmida e retém mais calor. Então, ali perto do mar vai ser mais úmido e vai reter mais calor, porque a gente tem a influência das correntes marítimas. Já no continente, são locais mais distantes.
são influenciados mais por fatores dos continentes. E aí você vai ter as correntes atmosféricas agindo, a amplitude térmica costuma ser maior nessas regiões. Então aqui, como eu falei, próxima, porque a gente tem as brisas marítimas, que o ar frio vem para a terra, e as brisas continentais, e que o ar frio ele vai para o mar. Então a gente tem, à medida que você se aproxima do mar, você tem mais fenômenos relacionados à maritimidade, as brisas marítimas operando ali. Quando você mais se distancia, continentalidade, as brisas continentais influenciando o local. Aqui é uma evapotranspiração, forma pela qual a água sai, né, das vegetações e chegam à superfície, né, da atmosfera para poder participar do ciclo hidrológico. E aí você tem o ciclo hidrológico, a participação da evaporação das águas dos oceanos, né? Evaporação das águas que estão no solo e a transpiração que a planta faz. Isso tudo ajuda na umidade do ar. Então, basicamente é isso. Os climas eles são influenciados por fatores. Como eu falei, alguns fatores têm a ver com correntes de massas de ar, que esse movimento e fazem o vento, né? E aí fica mais fresco o tempo. As marítimas, que mexem muito com a umidade. Os tipos de vegetação também, que alteram muito a umidade, a latitude, que tem a ver com incidência solar, e maritimidade também, e continentalidade, que também tem a ver com os fenômenos que ocorrem próximos ou fora do mar. Então, os climas mundiais, eles respondem a essas variações, né? Por isso que cada região ele vai ter uma influência diferente e vai ter um clima diferente. E para você chegar a um clima, você tem que estudar todos esses fatores por um bom tempo. Mas, como eu falei, clima é isso. E o tempo é como a gente está hoje. Se eu quiser falar do tempo de São Gonçalo hoje, tá? Sim, a temperatura é mais amena, entre 20 e 25 graus, com leves ventos, né? Um pouco circulação de massas de ar, levemente úmido e a temperatura, como eu falei, mais amena, não tá tão calor. Então, é o tempo porque eu tô falando da previsão de tempo a curto prazo, só de uma região menor e um curto espaço de tempo. Então, uma boa semana de aula a todos e a gente vai se falando lá no Clécio.